Pare agora e olhe ao seu redor. Se você sumisse hoje, se seus planos fossem enterrados e sua conta bancária fosse zerada, quem realmente moveria um único dedo para te reconstruir sem esperar uma fatura depois? A verdade que ninguém quer te contar, porque ela dói e não vem de curso de felicidade, é que você está absolutamente sozinho na cabine de comando da sua vida. Aquela sensação de que falta um empurrão, de que falta um investidor ou de que sua família não te entende, não é um obstáculo ao seu sucesso. É a prova de que você ainda está viciado no oxigênio dos outros. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando por um resgate que nunca virá, como náufragos que olham para o horizonte até que os olhos sequem, sem perceber que o barco para sair dali precisa ser construído com as próprias mãos, usando a madeira do isolamento. O batismo do ponto zero é o instante em que o frio da realidade toca a sua espinha e você para de mendigar atenção. É um estado de clareza brutal, onde você percebe que o zero apoio é, na verdade, o seu maior trunfo estratégico. Quando você não tem ninguém para te segurar, você também não tem ninguém para te dar ordens ou para definir o tamanho da sua ambição. Maquiavel entendia que a dependência é a mãe da fraqueza. No momento em que você aceita que ninguém está vindo, uma chave vira na sua mente. A energia que você gastava tentando convencer as pessoas de que seu projeto é bom ou tentando traduzir seus sonhos para mentes que só pensam em boletos e feriados, volta para você. Essa energia acumulada é o que chamamos de eficiência de combate. Sem o peso morto de opiniões alheias, você se torna leve, ágil e perigoso para a concorrência. Pense na solidão não como um vazio, mas como um filtro de alta performance. Quando você decide subir a montanha sem uma equipe, você não precisa de reuniões de 4 horas para decidir o próximo passo. Você não precisa gerenciar egos feridos ou lidar com a mediocridade de quem só quer o bônus, mas foge do ônus. No ponto zero, sua comunicação é interna e sua execução é imediata. A solidão purifica o seu propósito porque remove o ruído social. Muitas vezes, o que você chama de sonho é apenas um desejo de aprovação disfarçado. Quando você está só, no escuro do seu quarto às 2 da manhã, não existe plateia para bater palmas. Se você continua trabalhando ali, é porque o desejo é real, é visceral e não um acessório para postar em rede social. Esse isolamento é o que separa os arquitetos dos operários. O operário precisa que alguém aponte o caminho. O arquiteto desenha o mapa enquanto caminha no escuro. A maioria das pessoas entra em pânico quando o telefone não toca e as notificações morrem. Elas sentem que o mundo as esqueceu. Mas, para quem busca a maestria, esse silêncio é o som da liberdade. É nesse vácuo que a verdadeira inteligência estratégica nasce. Sem o suporte de terceiros, você é obrigado a desenvolver sentidos que as pessoas mimadas pelo apoio nunca terão. Você aprende a ler o terreno, a antecipar golpes e a ser autossuficiente em áreas que outros delegam por pura preguiça intelectual. Maquiavel dizia que o príncipe que confia nos outros constrói sobre a areia. Ao abraçar o ponto zero, você decide construir sobre a rocha da sua própria capacidade de entrega. Você se torna um exército de um homem só, capaz de operar nas sombras com uma precisão cirúrgica que nenhum coletivo consegue replicar. Essa agilidade é o que define os fora da curva. Enquanto os grupos estão discutindo ética de trabalho em cafeterias caras, você está executando. Enquanto o rebanho busca consenso, você busca resultados. A solidão te dá o tempo que os outros perdem tentando ser aceitos. É um filtro de eficiência porque remove todos aqueles que só estariam ao seu lado para sugar sua energia ou para te trair na primeira tempestade. Estar sozinho não é um defeito de fabricação na sua trajetória, é uma blindagem necessária contra a insignificância alheia. Você para de ser uma presa ferida que pergunta, por que eu?
e se torna o predador que entende que o território é seu, porque ninguém mais teve a coragem de pisar nele sem uma coleira. Ao aceitar o batismo do ponto zero, você faz as pazes com a escassez. Você entende que ter 0 mestres significa ter 0 correntes. Se ninguém colocou um tijolo na sua parede, ninguém tem o direito de dizer onde a janela deve ficar. Essa soberania é cara, custa noites de angústia e uma sensação constante de que você é um alienígena no meio de gente normal. Mas é esse distanciamento que permite que você enxergue o jogo por cima, enquanto todos os outros estão presos no tabuleiro. A falta de apoio limpa sua lista de contatos, mas preenche sua alma com uma confiança gélida. A confiança de quem sabe que, se tudo desabar amanhã, você tem as ferramentas mentais para erguer tudo de novo do zero absoluto. O sucesso sem apoio é a forma mais pura de poder porque ele não é emprestado. Ele é conquistado em campo de batalha solitário. Não há dívidas de gratidão, não há favores para devolver, e não há sócios para te puxar para baixo quando eles sentirem medo da sua velocidade. No silêncio do seu isolamento, você descobre que a maior parte da sua energia era drenada pela tentativa de pertencer a grupos que nunca foram feitos para o seu nível de ambição. Ao cortar esses laços, você para de gastar combustível com o freio de mão puxado. Você se torna uma máquina de guerra focada apenas na excelência, onde o único juiz que importa é o reflexo no espelho ao final do dia. Mas a grande armadilha da nossa era é acreditar que essa autonomia pode ser comprada com contatos e sorrisos falsos em eventos sociais, quando na verdade, toda vez que você busca um atalho através de outras pessoas, você está apenas assinando um contrato de dependência que pode te destruir mais tarde. Afinal, se o seu império depende de quem você conhece e não do que você é capaz de fazer sozinho, você realmente é o dono do seu destino ou apenas um inquilino no castelo de outra pessoa? Tópico 2. A falácia do networking e a soberania das armas próprias. Você já ouviu centenas de vezes que o sucesso não é sobre o que você faz, mas sobre quem você conhece. Essa frase é repetida como um mantra em cafés de negócios e palestras motivacionais, servindo de consolo para quem tem medo de encarar a própria incompetência. No entanto, se olharmos através da lente fria de Maquiavel, essa ideia de que você precisa de uma rede de contatos para começar é a maior armadilha já criada para manter você em um estado de servidão voluntária. Quando você foca toda a sua energia em colecionar cartões de visita e apertos de mão, você está admitindo em silêncio que o seu valor individual é nulo. Você está dizendo ao mundo que é apenas um acessório que precisa ser pendurado na árvore de alguém para brilhar. O networking, na maioria das vezes, é apenas um nome elegante para a mendicância social, onde pessoas sem substância tentam pegar carona na relevância de quem já construiu algo real. A soberania das armas próprias é o conceito fundamental que separa o líder do dependente. Maquiavel foi categórico ao afirmar que um governante que depende de tropas auxiliares ou mercenários nunca estará seguro. Por quê? Porque se eles perderem, você está arruinado. E se eles ganharem, você se torna prisioneiro da vontade deles. No mundo moderno, suas tropas são suas habilidades técnicas, sua capacidade de execução e seu conhecimento profundo sobre o seu mercado. Se o seu projeto só respira porque um influenciador te indicou ou porque um amigo de infância te abriu uma porta, você não é um dono de negócio. Você é um refém. A qualquer momento esse suporte pode ser retirado, seja por uma mudança de interesse, um desentendimento ou uma simples crise de humor. E você verá o seu castelo de cartas desmoronar, porque a base dele não era feita de competência, mas de favores. O vício em conexões cria uma geração de profissionais ocos. São pessoas que sabem falar bem, que frequentam os lugares certos e que conhecem todo mundo,
mas que não sabem apertar um parafuso se o sistema falhar. Elas investem 10 horas por semana em coquetéis e nenhuma hora em maestria técnica. O problema desse comportamento é que ele inverte a lógica natural do poder. O verdadeiro poder é um imã, não um laço de vaqueiro. Você não deveria ter que caçar pessoas. As pessoas deveriam caçar o seu resultado. Quando você é o melhor no que faz, quando sua entrega é tão brutal que ignorar você se torna um prejuízo financeiro para o mercado, o suporte deixa de ser algo que você implora e passa a ser algo que as pessoas lutam para te oferecer. A soberania nasce de ser tão tecnicamente impecável que a sua existência não depende da boa vontade de terceiros. Pense na agonia de precisar de uma validação externa para dar o próximo passo. Isso é uma forma de paralisia. Enquanto você espera o retorno de um e-mail de alguém importante, o tempo está correndo e a sua execução está morrendo na gaveta. O homem que domina as armas próprias não espera o e-mail. Ele aprende a programar, ele aprende a vender, ele aprende a gerir e ele executa com o que tem em mãos. Se a porta não abre, ele derruba a parede. Essa autossuficiência gera uma força psicológica que nenhuma rede de contatos consegue comprar. Existe uma dignidade feroz em saber que tudo o que você conquistou foi fruto do seu intelecto e do seu suor, sem que você precise baixar a cabeça para ninguém em um jantar de agradecimento. Você não deve nada a ninguém, e essa ausência de dívida é o que te permite ser um radical, um inovador, alguém que não precisa pedir permissão para ser brilhante. Muitos acreditam que o coletivismo é o caminho mais rápido, mas esquecem que em um grupo, a velocidade é determinada pelo membro mais lento. Quando você decide caminhar com as próprias pernas e usar as próprias armas, você define o ritmo. Você pode trabalhar 20 horas por dia se quiser. Você pode mudar a estratégia em 5 minutos sem precisar convencer um comitê de idiotas. A soberania técnica te dá a liberdade de ser impopular. Quando você depende do networking, você precisa ser agradável, precisa sorrir para quem não gosta e precisa diluir a sua verdade para não ofender as conexões sensíveis. Você se torna um político de baixo clero, sempre preocupado com a imagem. Mas quando você é o mestre da ferramenta, você pode ser você mesmo, com toda a sua aspereza e intensidade, porque o mundo precisa do seu resultado, não do seu carisma. Maquiavel observou que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Traduzindo para a nossa realidade, as pessoas com quem você está fazendo networking hoje não estão interessadas no seu bem-estar. Elas estão interessadas no que podem extrair de você. Se você entra nesse jogo sem ter nada sólido para oferecer, você é apenas a presa. O networking produtivo só acontece entre iguais, entre pessoas que já possuem suas próprias armas e decidem, por um momento, alinhar objetivos. Qualquer coisa diferente disso é submissão disfarçada de parceria. É por isso que você deve desconfiar de qualquer caminho que comece com "eu conheço alguém que pode te ajudar". Essa ajuda tem um preço invisível, uma taxa de juros emocional e estratégica que vai sendo cobrada ao longo dos anos, limitando sua capacidade de dizer não e de seguir sua intuição. Substitua a busca por contatos pela busca pela excelência obsessiva. Em vez de gastar R$1.000 em um ingresso para um evento de networking, gaste R$1.000 em livros, ferramentas ou cursos que te tornem uma arma letal no seu setor. Torne-se o generalista que entende de tudo e o especialista que executa melhor que todos. Quando você atinge esse nível, você percebe que a maioria das conexões que você buscava eram apenas distrações que serviam para anestesiar o medo de não ser bom o suficiente. A verdade dói, mas liberta. Se você fosse realmente bom, não precisaria de tanto esforço para ser notado.
O mercado é um organismo frio que busca eficiência, e a eficiência não vem de um tapinha nas costas, mas de um sistema que funciona sem falhas. Ao dominar suas próprias armas, você constrói uma barreira de proteção contra a volatilidade humana. As pessoas mudam de lado, traem, cansam e invejam. Se o seu sucesso está ancorado nelas, você vive em um estado de ansiedade perpétua. Se está ancorado na sua capacidade técnica, você é inabalável. Você pode ser jogado em uma cidade onde não conhece ninguém, sem um tostão no bolso, e em 6 meses estará no topo novamente porque as suas armas estão dentro da sua cabeça, não na agenda de contatos do seu celular. Essa é a soberania que Maquiavel pregava. Não possuir nada que possa ser tirado de você por um terceiro. No entanto, essa independência absoluta traz um efeito colateral que poucos conseguem suportar. Quando você se torna uma potência individual, livre de favores e de alianças por necessidade, você começa a perceber que cada aperto de mão aceito no passado deixou uma marca na sua história. Se você sobe usando o elevador de outra pessoa, você se torna parte do patrimônio dela. E isso nos leva a uma questão ainda mais sombria. Se cada ajuda recebida é, na verdade, um pedaço da sua alma que você entrega como garantia, qual é o real custo financeiro e emocional de carregar o peso de uma dívida que você nunca poderá pagar totalmente? Tópico 3. A economia da dívida emocional e por que o apoio sai caro. Toda vez que você aceita um favor, uma mão estendida ou um conselho paternalista de quem diz querer o seu bem, você não está recebendo um presente. Você está assinando um contrato de empréstimo com juros abusivos. Na física do poder, não existe vácuo. E na economia das relações humanas, não existe almoço grátis. Maquiavel entendia com uma frieza cirúrgica que a gratidão é um sentimento frágil, mas a obrigação é uma corrente de aço. Quando você permite que alguém financie seu início, seja com dinheiro ou com suporte emocional, você entrega a essa pessoa um controle remoto sobre o seu estado de espírito e sobre as suas decisões futuras. O apoio é, em última análise, a forma mais refinada de comprar um pedaço da alma de alguém sem que ela perceba que está sendo vendida. Imagine que você está finalmente começando a ter sucesso e, de repente, surge aquela pessoa que te deu uma força no começo dizendo: "Lembra quando ninguém acreditava em você e eu estava lá?" Essa frase não é um elogio, é uma cobrança de fatura. É um lembrete de que você tem um mestre invisível. A dívida emocional é a pior que existe porque ela não tem data de vencimento e o saldo devedor é definido pelo credor, não por você. Se você aceita que alguém seja sua rede de proteção, você dá a essa pessoa o poder de te destruir, simplesmente retirando a rede no momento em que você mais precisar. Você se torna um viciado em validação, um dependente químico do incentivo alheio, e nada é mais perigoso para um arquiteto do próprio destino do que ter seu combustível controlado por mãos externas. A maioria das pessoas busca apoio porque tem medo da dor do erro solitário, mas elas não percebem que o preço desse conforto é a perda da autoridade sobre a própria vida. Se alguém te levanta, essa pessoa se sente no direito de dizer para onde você deve caminhar. Se alguém te dá suporte psicológico constante, ela passa a ter as chaves das suas vulnerabilidades. Maquiavel avisou que o excesso de confiança na bondade alheia é o caminho mais curto para a ruína. O suporte emocional cria uma espécie de sedação mútua, onde vocês dois se mantêm confortáveis, mas pequenos. É uma troca silenciosa. Eu te dou carinho e você me dá o direito de te manter sob o meu alcance. Quando você decide romper com isso e caminhar sozinho, você é imediatamente rotulado como ingrato ou frio. Mas essa é apenas a reação de quem percebeu que perdeu um servo. O sucesso autêntico exige uma limpeza nas suas faturas emocionais.
Você precisa entender que o entusiasmo dos outros por você é proporcional ao controle que eles sentem que têm sobre o seu progresso. No momento em que você ultrapassa o nível de quem te ajudou, o apoio muitas vezes se transforma em sabotagem passiva ou em uma cobrança eterna de reconhecimento. Por isso, buscar apoio é buscar uma âncora e chamá-la de cais. Se você quer ser soberano, precisa ser capaz de processar suas próprias falhas sem precisar de um ombro para chorar. Precisa ser o seu próprio investidor, não apenas de capital, mas de confiança. Quando você se financia, quando você é o seu próprio psicólogo e o seu próprio motivador, você atinge um nível de liberdade que o homem mimado pelo incentivo jamais conhecerá. Ele está sempre olhando para o lado para ver se estão aplaudindo. Você está olhando para a frente para ver o próximo alvo. Pense no custo invisível de cada sim que você deu para quem te ofereceu ajuda fácil. Cada vez que você aceitou um atalho através de um favor, você atrofiou um músculo da sua resiliência. O apoio é como uma muleta. Se você a usa por muito tempo, suas pernas esquecem como carregar o peso do próprio corpo. E o mundo não tem piedade de quem esqueceu como lutar sozinho. Se a fonte do seu suporte secar amanhã, você terá o vigor necessário para continuar, ou será enterrado junto com a ausência de quem te segurava. A soberania exige que você pague o preço total, sem descontos e sem parcelamentos. Você prefere a satisfação barata de ser carregado até o topo, ou a satisfação gélida e eterna de saber que cada centímetro daquela montanha foi conquistado com o seu próprio sangue, sem que ninguém possa reivindicar um único grão de areia da sua glória? A economia da dívida emocional funciona através da culpa. O sistema em que vivemos nos ensina que ser autossuficiente é um sinal de arrogância, quando na verdade é um sinal de respeito próprio. Ao recusar o apoio desnecessário, você está protegendo a integridade do seu projeto. Se você vence sozinho, a sua narrativa é limpa. Não existem notas de rodapé agradecendo a pessoas que, no fundo, só queriam se sentir importantes através de você. Maquiavel dizia que um governante astuto deve contar apenas com o que está sob seu comando direto. O suporte emocional e financeiro de terceiros é uma variável que você não controla. É um terreno instável que pode sofrer um terremoto a qualquer momento. Construir sua vida sobre a aprovação dos outros é como construir um prédio sobre um pântano. Pode parecer bonito por um tempo, mas o afundamento é inevitável. Além disso, o apoio muitas vezes serve como um amortecedor para a sua mediocridade. Quando você tem alguém para te consolar após um fracasso, você demora mais para aprender a lição. A dor do erro solitário é aguda, é física, e é exatamente por isso que ela é o melhor professor do mundo. Sem ninguém para te dar um tapinha nas costas e dizer que vai ficar tudo bem, você é forçado a encarar a realidade de que você falhou porque não foi bom o suficiente. Essa clareza te obriga a evoluir em uma velocidade que o homem cercado de apoio nunca atingirá. Ele tem uma almofada emocional que o impede de sentir o impacto duro do asfalto. Você sente o impacto e, por isso, aprende a não cair mais. O isolamento financeiro e emocional te torna antifrágil. Portanto, entenda que o preço do sucesso sem apoio é a solidão. Mas o preço do sucesso com apoio é a propriedade parcial da sua vida por terceiros. Você é o único responsável por decidir se quer ser um rei independente ou um administrador de luxo de uma visão que não é inteiramente sua. O mundo tentará te convencer de que você precisa de um time, de um mentor ou de um parceiro para ser completo. Isso é uma mentira contada por quem tem medo de ficar sozinho no escuro. A verdade é que a plenitude vem de saber que você é o único autor da sua história e que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de exigir um crédito sequer pelo seu triunfo. Mas ao aceitar esse caminho de isolamento e autossuficiência total, você entra em um estado de existência
onde as palavras perdem o sentido e apenas a execução importa. Se você não tem para quem contar suas vitórias e não tem de quem receber elogios, como você mantém a chama acesa sem se queimar por dentro? Como você evita que o seu cérebro se distraia com a promessa de uma dopamina rápida e fácil, quando o único aplauso que você ouvirá será o do seu próprio silêncio? Se o sucesso é uma construção que acontece no escuro, o que acontece quando você decide desligar todas as luzes e se tornar um fantasma para o resto do mundo? Tópico 4. A fase fantasma e o silêncio como acumulador de pressão. Existe um erro fatal que a maioria das pessoas comete assim que tem uma ideia minimamente brilhante. Elas abrem a boca. Elas sentem uma necessidade quase física de contar para o parceiro, para os pais, ou postar uma frase enigmática nas redes sociais sobre novos projetos vindo por aí. O que elas não entendem é que, ao fazer isso, elas acabam de assassinar a execução antes mesmo de começar. A fase fantasma é o período sagrado de isolamento onde você desaparece do radar social para construir algo tão grande que a sua existência se torna um fato consumado e não uma promessa barulhenta. Maquiavel sabia que o segredo era a fundação do poder. No momento em que você fala sobre um plano, você libera uma dose de dopamina no seu cérebro que te dá a sensação falsa de que o trabalho já foi feito. Você recebe o elogio antecipado, o seu ego se infla e a urgência de realmente trabalhar desaparece. Você se torna um empreendedor de palco, alguém que vive da estética do esforço, mas que não possui resultados reais. Para vencer sem apoio, você precisa aprender a ser invisível. A fase fantasma não é sobre timidez, é sobre economia de energia. Quando você guarda um plano colossal apenas para si mesmo, dentro de uma caldeira lacrada pelo silêncio, essa energia não tem por onde escapar. Ela começa a se acumular, gerando uma pressão interna que se transforma em força física para trabalhar enquanto o resto do mundo dorme. O silêncio gera um desconforto que só pode ser aliviado através da produção. Se você não tem ninguém para validar o seu sonho, o seu único modo de provar que você não é louco é materializando esse sonho no mundo real. O fantasma não gasta saliva explicando sua visão para mentes que estão programadas apenas para o consumo e para a segurança do salário médio. Ele trabalha no escuro, refinando sua técnica, corrigindo seus erros em segredo e preparando o bote. Essa estratégia de invisibilidade é o que confere a você uma vantagem assimétrica. No jogo do poder, quem é visto é um alvo. Se você anuncia suas metas, você atrai a inveja, a sabotagem passiva e os conselhos de quem nunca construiu nada, mas se sente no direito de te alertar sobre os riscos. Quando você entra na fase fantasma, você remove todos esses obstáculos de uma vez só. Ninguém pode destruir um plano que não conhece. Ninguém pode zombar de um progresso que não consegue ver. Você se torna um agente livre, operando fora das expectativas da sociedade. Enquanto seus amigos estão discutindo a última polêmica da internet ou perdendo tempo em mesas de bar, tentando parecer bem-sucedidos, você está acumulando horas de voo em silêncio absoluto. Esse é o momento em que a sua obsessão deixa de ser uma conversa e passa a ser a sua identidade. A maioria das pessoas falha porque é viciada em aplausos curtos. Elas precisam que alguém diga parabéns a cada pequeno passo. O habitante da fase fantasma, o seguidor da lógica fria de Maquiavel, entende que o aplauso final é o único que importa, e ele só vem com a vitória total. Por isso você deve fazer um pacto de silêncio com o seu próprio reflexo. Não conte para sua mãe porque ela vai ter medo por você. Não conte para seu amigo porque, no fundo, ele não quer que você o deixe para trás. Não conte para o seu seguidor porque ele só quer entretenimento, não o seu sucesso. O silêncio é a sua maior arma de guerra. Ele permite que você erre, mude de rota e experimente sem o peso do julgamento público.
Se você falha no escuro, você apenas aprende e continua. Se você falha na luz, você é humilhado e desiste. A proteção do anonimato temporário é o que permite que você se torne inquebrável. Imagine a força de um vapor acumulado dentro de um motor sem válvulas de escape. É essa a pressão que você deve sentir no peito todos os dias. A fase fantasma exige que você aprenda a conviver com o vazio da falta de reconhecimento. É uma dieta rigorosa de informações e de interações sociais inúteis. Você troca a fofoca pela estratégia, o lazer pela maestria e o networking de fachada pelo trabalho bruto. Maquiavel escreveu que os homens são mais propensos a julgar pelos olhos do que pelas mãos, o que significa que todos veem o que você parece ser, mas poucos percebem o que você realmente é. Ao ser um fantasma, você permite que o mundo veja apenas o resultado final, o impacto do seu império surgindo do nada, como se tivesse caído do céu. O choque que isso causa na massa é uma ferramenta de intimidação e respeito que nenhum discurso motivacional conseguiria replicar. Muitos desistem dessa fase porque o silêncio dói. Parece que você está desperdiçando a sua vida enquanto os outros estão vivendo. Mas o que eles chamam de vida é apenas uma repetição mecânica de prazeres baratos e validações mútuas. Você está investindo no único ativo que realmente importa, a sua capacidade de produzir sem precisar de estímulos externos. Se você consegue manter a disciplina por 6 meses, 1 ano ou 2 anos sem que ninguém saiba o que você está fazendo, você desenvolve uma musculatura mental que te torna invencível. Você para de ser um ator que interpreta um papel de sucesso e passa a ser o próprio sucesso em forma humana. A fase fantasma limpa a sua mente de toda a poluição do coletivismo e te obriga a encarar a sua própria competência sem maquiagem. Portanto, feche as portas, desligue as notificações e saia dos grupos que não acrescentam nada ao seu domínio. Se você não tem plateia, você não precisa atuar. Sem a necessidade de atuar, você pode finalmente ser honesto consigo mesmo sobre onde você é fraco e onde precisa melhorar. O fantasma é aquele que domina o ofício a tal ponto que, quando ele finalmente decide aparecer, o mercado não tem outra escolha a não ser se curvar diante da sua excelência. O silêncio não é ausência de ação, é o som da preparação de um ataque devastador. É o hiato necessário entre a decisão de deixar o rebanho e o momento em que você se torna o pastor. Viver como um fantasma exige que você velar a versão de si mesmo que ainda busca o brilho nos olhos alheios. É um processo de morte e renascimento que acontece longe de qualquer testemunha. Mas depois que você aprende a encontrar motivação no próprio rancor construtivo e no desejo de soberania, você se depara com um desafio ainda mais profundo e perigoso. Quando você finalmente mata o homem que precisava de torcida, quem é o ser que sobra para comandar os seus dias? Se você destruiu o dependente emocional que vivia em você, quem assume o trono para garantir que você não se torne apenas uma máquina fria de produção, mas um líder soberano de si mesmo? Tópico 5. O funeral do eu social e a dualidade entre comandante e soldado. Chegamos ao ponto de ruptura definitivo, aquele momento em que a teoria encontra a carne e o sangue. Para sobreviver e prosperar em um mundo que não te estendeu a mão, você precisa realizar um funeral. Não é a morte do seu corpo, mas o assassinato consciente daquela sua versão, que ainda mendiga por aceitação, que fica triste quando não recebe um elogio e que busca desesperadamente um parabéns para se sentir motivado. Esse eu social que você carrega desde a infância foi treinado para ser um animal de rebanho, condicionado a só se movimentar se houver um mestre vigiando ou uma plateia aplaudindo. Maquiavel entendia que um homem que deseja realizar grandes feitos precisa de uma estrutura interna que não dependa do clima externo.
Por isso, você deve enterrar o dependente para que o soberano possa nascer. Esse processo dói, porque exige que você abra mão do conforto de ser a vítima, daquele papel confortável de quem diz que não venceu porque não teve incentivo. Ao velar essa versão carente, você dá lugar a uma dualidade poderosa e necessária, a divisão entre o seu comandante e o seu soldado. Imagine que dentro da sua mente agora existem duas figuras distintas. O comandante é a personificação da lógica gélida de Maquiavel. Ele não sente cansaço, ele não tem dúvidas e ele não se importa com os seus sentimentos. Ele olha para o gráfico, para a meta e para o plano de guerra com uma clareza absoluta. Já o soldado é a parte de você que sente a dor nas costas, que quer dormir mais 5 minutos e que sente o peso do isolamento. O segredo do sucesso sem apoio é estabelecer uma hierarquia militar entre esses dois. O comandante não negocia com o soldado. Ele não pergunta se o soldado está com vontade de trabalhar às 3 da manhã. Ele simplesmente dá a ordem e o soldado executa, porque sabe que o seu bem-estar no longo prazo depende da obediência cega ao plano no curto prazo. Essa crueldade auto-infligida é o que o mundo chama de disciplina, mas nós chamamos de requisito para a soberania. Quando você não tem um chefe para te cobrar ou um investidor para te pressionar, o seu comandante interno precisa ser 10 vezes mais severo do que qualquer tirano externo seria. Você precisa aprender a se arrastar pela lama das suas próprias emoções negativas até que o cansaço morra e reste apenas a produtividade. Se você acordou desmotivado, o comandante deve rir da sua fraqueza e mandar você sentar na cadeira e produzir até que a motivação se sinta humilhada e apareça por pura obrigação. É essa dualidade que te impede de desmoronar, quando o silêncio do quarto parece gritar que você está ficando louco. Você não está louco, você está apenas em treinamento para ocupar um trono que a maioria nem sequer consegue enxergar. Maquiavel observou que os homens são simples e cedem às necessidades imediatas. O seu eu social quer o prazer agora, quer a conversa fútil no WhatsApp, quer o reconhecimento dos amigos medíocres. O seu comandante quer o império, e ele sabe que o império é construído com as pedras que você carrega, enquanto todos os outros estão em festas. Esse conflito interno é constante, mas a cada vez que você escolhe a ordem do comandante sobre o choro do soldado, você fortalece o seu caráter. Você se torna antifrágil. A falta de suporte externo para de ser um fardo e se torna o seu maior laboratório de liderança. Afinal, como você espera liderar outras pessoas ou gerenciar grandes fortunas se você ainda não consegue dominar o animal preguiçoso que vive dentro de você? O funeral do eu social é a libertação final de todas as amarras que a sociedade colocou na sua cabeça. Nesse estágio, você desenvolve uma visão de túnel. O mercado pode cair, as pessoas podem te criticar e o mundo pode parecer estar em chamas, mas o seu comandante interno mantém o curso. Você aprende a ser o seu próprio pai, sendo severo quando é preciso, o seu próprio investidor, acreditando no seu potencial quando ninguém mais coloca um centavo, e o seu próprio psicólogo, desconstruindo seus medos com a lógica de quem sabe que o medo é apenas um erro de cálculo da mente. Esse isolamento planejado transforma a sua dor em combustível de alta octanagem. Enquanto o resto da humanidade usa o rancor para se vitimizar, você usa a afronta da indiferença alheia para amolar a sua lâmina e trabalhar com mais precisão. Você não quer mais que eles te amem. Você quer que eles precisem respeitar a torre que você ergueu sozinho. O sucesso alcançado através dessa dualidade bruta é inabalável. O homem que foi carregado até o topo por helicópteros de suporte social não tem músculos nas pernas para se manter lá quando o vento sopra forte. Mas você, que escalou a rocha com as próprias unhas, que matou a sua própria carência e que aprendeu a dar ordens a si mesmo no meio da escuridão, você se tornou a própria montanha.
Você não ocupa um espaço no topo. Você é o dono do topo. Esse é o fechamento do ciclo maquiavélico. A transformação do isolamento em soberania absoluta. No final do dia, quando você se olha no espelho, você não vê mais uma vítima esperando por um milagre. Você vê um arquiteto que terminou o dia com o dever cumprido, sabendo que a única aprovação que realmente importa para o seu destino é a do juiz severo que habita a sua própria mente. Se este roteiro de guerra mental fez sentido para você e despertou o comandante que estava adormecido aí dentro, não deixe essa energia se dissipar em pensamentos vagos. Mostre que você entendeu a mensagem deixando o seu like e comentando abaixo com a frase: "O silêncio é meu reino". Esse é o sinal de que você faz parte do pequeno grupo que decidiu parar de mendigar apoio e começou a construir a própria força. Inscreva-se no canal para manter suas ferramentas de estratégia e filosofia sempre afiadas, pois o algoritmo tenta esconder as verdades brutas, mas nós as entregamos sem filtros. Não pare sua jornada por aqui. A pressão precisa continuar sendo acumulada. Clique agora em um dos vídeos que aparecem na sua tela para continuar aprofundando sua mentalidade e entender como as leis do poder e da estratégia podem transformar sua realidade de uma vez por todas. O trabalho está apenas começando.